Olá pessoal, sou o professor George e a aula de hoje é sobre percursos abrangentes em grafos. Bom, é possível desenhar os grafos abaixo sem levantar a caneta e sem passar duas vezes numa mesma aresta? Vamos supor esse primeiro exemplo aqui. Eu consigo desenhar o vértice 0, ir para o vértice 1, depois ir para o vértice 4, 0, 3, 2. Se eu fizer assim, já não tem como sair de 0 sem repetir a aresta. Ok? E se eu fizesse diferente? Se eu começasse aqui pelo 2, 1, 4, 0, 3, 1, 0, 2 e 3. Bom, aí sim eu consegui desenhar o grafo inteiro sem levantar o lápis aqui, sem repetir a aresta. Okay? Nesse segundo grafo, teria como? Aparentemente sim, vamos lá. Começa aqui do vértice 4, 0, 3, 5, 2, 3, 1, 2, 0, 1 e 4. Sim, consegui. O último grafo aqui do exemplo. Então, posso começar de 0, 3, 2, 1, 0, 2. Agora não tem como eu sair de 2 sem repetir uma das arestas que chegam em 2 aqui. Então, o primeiro grafo teve como, para o segundo também, para o terceiro não. Bom, e começando e terminando no mesmo vértice, ainda seria possível? Bom, nesse exemplo aqui, a gente já começou e terminou no mesmo vértice. Se lembra ali, começou no 4 e terminamos no 4. No de cá, a gente começou aqui no 2 e terminou no 3. Só relembrando aqui, a gente fez assim, 2, 1, 4, 0, 1, 3, 0, 2 e 3. Bom, então, de fato, tem um certo teorema que rege isso daí. Ele está intimamente ligado ao conceito de circuitos eulerianos. Okay? Só uma observação, um jogo interessante aqui, o Puzzle King, para celular, para Android, ele tem vários desafios ali ligados a grafos, né? Interessantinho, se alguém quiser dar uma conferida. Bom, então agora eu vou falar sobre grafos eulerianos. Uma trilha euleriana, ou um caminho, é uma trilha ou caminho que inclui cada aresta de um grafo exatamente uma vez. Como análogo, um circuito euleriano, ou um ciclo, é um circuito que inclui cada aresta de um grafo exatamente uma vez. Um grafo é dito euleriano se tem um circuito euleriano, e semi-euleriano se tem apenas uma trilha euleriana. Então, o conceito de grafos eulerianos está ligado a percorrer todas as arestas uma vez, certo? Ele tem que passar por todas as arestas. Então, dos nossos grafos do exemplo anterior ali, o primeiro grafo ele é considerado semi-euleriano, porque você consegue passar por todas as arestas sem repetição, mas você não consegue terminar no mesmo vértice que você começou. O segundo grafo ele é euleriano. E o terceiro grafo não é nem euleriano nem semi-euleriano. Realmente é impossível passar por todas as arestas exatamente uma vez nesse grafo. É possível determinar se um grafo tem circuito euleriano sem necessariamente identificar um? O matemático Euler ele provou lá no século XVIII que é possível. Um grafo ele vai conter um circuito euleriano se e somente se todos os vértices têm grau par. Okay? A prova é bem intuitiva, eu vou passar aqui de uma forma um pouco informal. Se você tem um grafo, para você ter um circuito euleriano num grafo, sempre que você tiver uma aresta saindo de um vértice, você vai precisar ter uma aresta chegando no vértice. Senão você nunca vai conseguir fechar o ciclo voltando no mesmo vértice aqui. Okay? Vamos ver esse exemplo do terceiro grafo aqui. Se eu sair do vértice 0 por essa aresta, posso chegar por essa aresta. Bom, se eu sair de novo por uma aresta ímpar, não tem como eu voltar para o vértice 0. Eu não tenho a aresta par para completar esse circuito de volta. Então, de acordo com o teorema de Euler, esse grafo do meio é euleriano, esse grafo do meio não é, porque tem vértice de grau 3 aqui, e esse grafo aqui também não é euleriano, porque tem os vértices 2 e 3 de grau 3. Bom, na verdade, ele diz ainda que
Para uma trilha euleriana, bom, no circuito euleriano, todos os vértices têm integral par. Para ter uma trilha euleriana, 2 vértices devem ter grau ímpar e o resto deve ter grau par. Então, esse daqui, o primeiro grafo sim, ele contém uma trilha euleriana. Ele é um grafo semi-euleriano. Okay? Bom, tem um problema com a aplicação prática interessante, que é o problema da inspeção de rotas. O problema da inspeção de rotas ou do carteiro chinês, ele consiste em encontrar um circuito de menor peso que visita cada aresta de um grafo ponderado exatamente uma vez. Bom, se o grafo for euleriano, a solução é simples, basta identificar o circuito euleriano desse grafo. Porém, para as aplicações reais é muito comum precisar revisitar as arestas, ou seja, raramente você vai ter um problema real onde todos os vértices têm grau par. Normalmente você tem, eventualmente, vértices de grau ímpar. Bom, uma etapa importante então na solução desse problema é identificar quais arestas devem ser duplicadas de modo a tornar um grafo euleriano e assim ser possível inspecionar todas as retas sem problemas. Só que deve-se fazer isso tentando identificar o conjunto de arestas de menor peso total para tornar um grafo euleriano. Alguns exemplos de aplicações de problemas podem ser representados como um problema de inspeção de rotas, são o problema de entrega de correspondências, aí o nome carteiro chinês, e coleta de lixo em áreas urbanas. Outra aplicação interessante é no sequenciamento de DNA. Tem aqui a referência para um artigo, se tiver curiosidade. Bom, falar um pouco mais sobre essa aplicação no sistema de coleta de lixo. Bom, podemos representar esse problema através de inspeção de rotas. Cada vértice vai ser então um entroncamento de via e cada aresta é uma via, rua ou avenida. O peso de cada aresta vai ser a distância entre seus entroncamentos. Okay? Então veja esse exemplo aqui do bairro Boa Vista, aqui em Monlevade. Então tem aqui os vértices, são entroncamentos, e as vias são as arestas. Bom, note aqui que eu não incluí todas as arestas do grafo. Bom, não tem essa daqui, 5, 6, nem essa rua sem saída. Bom, não incluí as arestas justamente para simular uma situação real, em que o caminhão, por exemplo, ele não vem em rua sem saída. Ou às vezes alguma rua é tão pequena ou tão curta que é mais viável o caminhão estacionar e esperar os coletores, o pessoal que trabalha com coleta de lixo, ir a pé e buscar o lixo. Então, algumas arestas foram omitidas aqui para representar melhor o problema real. Okay? Então, a primeira questão que a gente tem que pensar é quais arestas devem ser duplicadas para se obter um grafo euleriano. Veja que ele não é euleriano. Temos aqui o vértice 2 de grau ímpar, o vértice 3 também de grau ímpar, vértice 11 ímpar, 12 ímpar, 4 ímpar, 0 ímpar. E só isso, os demais têm grau par. Bom, há alguns algoritmos para resolver isso, eu não vou passá-los aqui, mas esse pequeno problema aqui a gente pode resolver manualmente. Okay? A gente não precisa de um algoritmo para isso aqui. Então, nesse exemplo, a gente poderia pensar em duplicar essas arestas. A aresta de 0 para 4 pode ser duplicada, de 2 para 3 também duplicada, de 11 para 12 duplicada. Geraria esse segundo grafo aqui. Bom, agora a segunda parte do problema a se resolver é em qual sequência o caminhão deve se deslocar. Bom, para resolver esse problema existe o algoritmo de Fleury. Ele encontra um circuito euleriano em um grafo. Se houver um circuito euleriano, ele encontra com ordem de complexidade de E elevado ao quadrado. Recebe como entrada um grafo, cujo grau de todos os vértices é par, e retorna esse circuito euleriano. A ideia essencial desse algoritmo é atravessar as arestas iterativamente, evitando as arestas que são ponte. Bom, para quem se lembra lá da aula sobre árvores, uma aresta ponte é uma aresta cuja remoção torna o grafo desconexo. Okay? Então, começa-se de um vértice qualquer e atravessa-se uma aresta. Essa aresta atravessada deve ser removida do grafo. Nunca atravessa uma aresta ponte, a não ser que seja a única opção. Aqui temos o pseudocódigo aqui do algoritmo de Fleury. Ele recebe um grafo de entrada e, como saída, dá um circuito euleriano C.
Bom, primeiro esse circuito euleriano é vazio. Na linha 2 ele seleciona um vértice qualquer, enquanto o conjunto de arestas for diferente de vazio, ou seja, ainda há arestas para inspecionar, tem essa flag ponte para identificar se uma aresta é ponte ou não, se a única opção é uma aresta ponte, ela inicialmente é verdadeira. Para cada vértice V adjacente a U, faça. Se a aresta UV não é uma ponte, significa que eu já posso atravessar a aresta UV sem problemas. É o que eu faço das linhas 7 a 11. Bom, o circuito euleriano é adicionada a aresta UV. A aresta UV é removida do conjunto de arestas a serem processadas. O vértice U, que é o vértice no qual o meu veículo está, o que eu estou examinando, passa a ser o vértice V. A gente conclui que ponte não é a única opção, false, e dá um break. Bom, aqui, se a ponte for verdadeira, se não for o caso, se você inspecionar todos os adjacentes e todos eles forem ponte, ou se houver só um que é ponte, ele vai cair aqui. Ponte vai ser verdadeira, então ele vai atravessar a aresta mesmo ela sendo ponte. Pega o vértice V, que é adjacente a 1 nessa ponte, adiciona a aresta V ao circuito, remove a aresta V do conjunto de arestas serem processadas e faz o novo vértice a ser processado ser o vértice V. No final, ele retorna garantidamente o circuito euleriano, se houver. Então vamos ver um rastreio aqui no nosso problema da coleta de lixo. Vamos supor aqui que eu começo pelo vértice 0. Bom, então tem que pegar a aresta 0,4 aqui. Bom, agora no vértice 4, eu poderia pegar as 4,0, mas ela seria uma aresta ponte. Então, na verdade, essa aresta é proibida para mim, porque ela é ponte. Eu poderia pegar 4,11, que não é ponte, ou 4,1, que também não é ponte. Então, peguei 4,11, vinha 11. Bom, 11,8 não é ponte, 11,12 também não é ponte. Peguei 11,12. 11,12 também não tem nenhuma ponte aqui. Peguei 11,13. 12,13, desculpa. 12,13. A única aresta que tem é para o 10, e essa aresta é ponte. Só que como é a única opção, eu posso pegá-lo e atravessá-lo. 10 para 7 a mesma coisa. 7 para 3 a mesma coisa. Bom, agora no 3 eu tenho algumas opções. Eu posso ir para o 2 ou para o 6, nenhuma delas é ponte. Aqui nesse exemplo, eu vim para o 2. Do 2, eu posso ir para o 3, para o 5, não são pontes, mas eu não posso ir para o 1. A aresta 2, 1 é ponte aqui. Eu vim para o 5. O 5 agora, todas as arestas até chegar no 0 são ponte. Então, eu vou percorrer todo esse percurso aqui, voltando ao vértice 0, encerrando o meu problema. Bom, agora eu falo sobre grafos hamiltonianos. O conceito de grafos hamiltonianos é análogo ao conceito de grafos eulerianos, só que em grafos hamiltonianos, a ideia é percorrer todos os vértices de um grafo exatamente uma vez. Bom, então, a gente tem que um caminho hamiltoniano é um caminho que inclui cada vértice de um grafo exatamente uma vez. Um ciclo hamiltoniano é um ciclo que inclui cada vértice do grafo exatamente uma vez. Um grafo dito hamiltoniano se tem ciclo hamiltoniano. E semi-hamiltoniano se possui apenas caminho hamiltoniano. Então vamos ver uns exemplos aqui. Esse primeiro grafo ele é hamiltoniano e o ciclo hamiltoniano correspondente é trivial. 0, 3, 2, 1, 0. Tranquilo de resolver. Esse segundo grafo ele contém caminho hamiltoniano, mas não ciclo. Eu posso, por exemplo, começar de 1, 0, 3, 2, 0. Ou seja, eu percorri todos os vértices, mas eu não comecei e terminei no mesmo vértice. Esse último grafo não é hamiltoniano, de forma alguma. Posso começar de 1, vir a 0, mas depois é impossível chegar a 2. Okay? Sem repetir essa aresta aqui, o que também não é permitido. Bom, então, o que é mais fácil? Encontrar um ciclo hamiltoniano ou um circuito euleriano em um grafo? Bom, nesse exemplo aqui de um grafo completo com 5 vértices, um ciclo hamiltoniano, é bem simples aqui, já está em verde. E um circuito euleriano, também está em verde aqui, faz essa estrela interna, e depois a área externa aqui do grafo.
Bom, apesar de intuitivamente parecer mais fácil encontrar um ciclo newtoniano, esse problema é extremamente desafiador. Ainda não se conhece e provavelmente não existe uma condição necessária e suficiente para determinar a existência de ciclos hamiltonianos em grafos. Bom, para um grafo euleriano, basta verificar o grau dos vértices, concluir se ele é euleriano ou não. Se ele for euleriano, o algoritmo de Fleury garante um circuito euleriano em tempo polinomial. Já para grafos hamiltonianos, não existe um algoritmo que encontre um ciclo hamiltoniano em tempo polinomial. Então, ele é classificado com NP completo. Para grafos pequenos, isso não chega a ser um problema. É relativamente fácil encontrar um ciclo hamiltoniano em grafos muito pequenos. Mas, e para grafos grandes? Por exemplo, um grafo completo Kn ele vai ter n fatorial ciclos hamiltonianos distintos. Então, nesse exemplo anterior, para um grafo K5, ou seja, um grafo completo de 5 vértices, a gente tem 120 possíveis rotas. E para um grafo K100, seria possível enumerar todas essas rotas? Bom, certamente não, porque a gente teria 10 elevado a 157 rotas distintas. Bom, uma extensão interessante desse problema é o problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante consiste em encontrar um ciclo hamiltoniano de custo mínimo em um grafo ponderado. Bom, esse é um dos problemas mais estudados da computação e tem diversas aplicações em logística e planejamento. Em alguns exemplos aqui, perfuração de placas em circuitos impressos, roteamento de ônibus escolares ou diversos tipos de veículo, agendamento de equipes de trabalho. Quem tiver interesse, tem referência aqui para mais detalhes dessas aplicações. Bom, apesar desse problema ser do caixeiro viajante CNP difícil, que é um caso especial do NP completo, há diversas estratégias para encontrar soluções satisfatórias para esse problema. Estratégias que não garantem a solução ótima são chamadas heurísticas. Já estratégias que dão essa garantia são as exatas. Um exemplo de abordagem exata é o algoritmo de força bruta, que resolve esse problema examinando todas as rotas possíveis. Então, se o seu grafo tem 5 vértices, ele vai examinar 120 rotas e te retornar melhor. Se o seu grafo tem 10 vértices, ele vai examinar lá N rotas e encontrar melhor. Então, apesar da garantia da melhor rota possível, o tempo de execução usualmente é proibitivo. Vocês vão ver lá no trabalho que vocês vão desenvolver que passando de 10 vértices ali já começa a ser muito difícil resolver um problema por força bruta, o problema do caixeiro viajante. Já um exemplo de abordagem heurística é o algoritmo guloso do vizinho mais próximo. Esse algoritmo ele caminha sempre para o vizinho mais próximo que ainda não foi visitado até fechar o ciclo. Bom, esse algoritmo ele raramente encontra a rota ótima, mas ele executa uma fração de segundos. Então, ele pode resolver grafos de qualquer tamanho satisfatoriamente, porém, sem encontrar a melhor rota possível. Bom, vamos ver o algoritmo do vizinho mais próximo em mais detalhes. Ele recebe como entrada um grafo ponderado e retorna um ciclo hamiltoniano C desse grafo. Primeiro, o vértice U aqui, que é o vértice onde você está, recebe o vértice 0, o seu ciclo começa como vazio e o seu conjunto de vértices a visitar é o conjunto de vértices menos o vértice U, o vértice que você já está nele. Bom, enquanto o conjunto de vértices a visitar não for vazio, faça V receber o adjacente não visitado de menor distância até U. O ciclo vai ser... o vértice V vai ser adicionado ao ciclo C e o vértice V também vai ser removido do conjunto de vértices a serem processados. Na verdade, aqui menos V. Por fim, o vértice U vai passar a ser o vértice V, o vértice para o qual eu movi nesse ciclo. Na última linha, eu faço aqui o ciclo ser adicionado da primeira posição desse ciclo, ou seja, para de fato fechar o ciclo. Nesse laço aqui, eu percorro visitando os vértices e essa linha 9 garante que eu retorno para o vértice origem ao final
do meu percurso. Por fim, eu retorno ao meu ciclo hamiltoniano. Vejamos um exemplo aqui. Não sei se vocês estão lembrados da aula 2, da aula 1, de fato. Esse aqui é um exemplo lá de logística de entregas. Tem aqui um depósito no ponto 0, um caminhão de entregas, ele tem vários pontos da cidade a visitar. Bom, vamos rastrear esse problema através do algoritmo do vizinho mais próximo. Então, eu estou no vértice 0 e eu tenho que visitar ainda os vértices 1, 2, 3, 4 e 5. E eu não percorri nenhuma aresta. Bom, para qual vértice eu vou primeiro? Eu tenho o vértice 2, custo 3.1, o 3, 5, 4 e 1 com custo 2.7. Então, 1 é menor, eu vou visitar o vértice 1. Bom, agora o 1 já foi visitado e agora eu tenho que ir, a partir de 1, eu posso ir para 4 com 3.4, para 3 com 7.6, 5 ou 2 com custo 7. Então, eu vou ir para 4, é a aresta mais econômica aqui. Bom, agora tem as arestas 0, 1, 4, estou no vértice 4, tenho que visitar 2, 3 e 5. Bom, para 5 o custo é 1.7, para 3 é 2.5, para 2 é 7.4, então eu vou ir para o vértice 5. Bom, do vértice 5 eu tenho que visitar 2 com custo 3 e 3 com custo 4.2. Então, a mais econômica é 2, vou visitar o vértice 2. O 2, agora eu tenho que visitar o vértice 3, independente do custo dele. É aí que o algoritmo costuma se dar mal e fazer escolhas que ele se arrepende depois, né, que não foram o melhor possível. Então, aqui ele chegou no vértice 3. E, por fim, eu tenho que fechar o ciclo, que eu também tenho que pegar o custo que for aqui a aresta para voltar para o vértice de origem. Eu vou pegar uma aresta bem cara aqui, de 8.8, e encerrar o meu ciclo hamiltoniano. Bom, a implementação em Python desse algoritmo faz parte do nosso trabalho prático 2. Vou deixar como desafio para vocês. Agora eu falo sobre o algoritmo de força bruta aplicado ao problema do caixeiro viajante. Bom, tem aqui um pseudocódigo, recebendo também um grafo ponderado, e retorna o ciclo hamiltoniano de custo mínimo, que eu chamei ele de CBEST aqui. Então, a princípio, eu tenho aqui um custo mínimo, que vai ser infinito, e um melhor custo que, um ciclo melhor, que ele é desconhecido. Aqui na linha 3, eu tenho o laço principal. Para cada permutação de vértices em C, para cada permutação de vértice C, faça. Bom, o C ele vai ser acrescido do vértice início ali do meu ciclo, para fechar o ciclo. Na linha 5, eu vou calcular o custo de C, ou seja, calcular o custo das rotas que eu estou tomando aqui, nesse caminho C. Se o custo mínimo é maior do que o custo calculado para essa rota C, significa que essa rota C passa a ser o melhor custo que encontrei e a rota C passa a ser a melhor rota para esse problema que eu já descobri, pelo menos. O algoritmo fica nesse laço aqui para cada permutação de vértice em C. Lembrando que a gente tem n fatorial permutações. Então, esse número tende a ser proibitivo, dependendo do número de vértices. Bom, para ajudar vocês aqui, a linguagem Python ela tem, na biblioteca itertools, ela tem uma função que chama permutation, que gera uma permutação de uma lista de elementos ali em Python. Vai facilitar bastante o trabalho seus. Outras linguagens também têm alguns recursos similares, ok? Então, bom, não é viável fazer um rastreio passo a passo, porque para esse problema com 6 vértices, a gente já tem 720 rotas, que é um número bem elevado. Então, eu estou marcando aqui algumas das rotas que foram interessantes. Então, a primeira rota, como não existia nenhuma, não se conhecia nenhuma, ela foi classificada como a melhor até então, com custo de 22.2. Eu examinei mais algumas rotas, encontrei essa rota número 10, com custo um pouco melhor. Depois, examinei mais rotas, encontrei essa rota 34, com custo um pouquinho melhor. Depois, encontrei as rotas 121, 122. Mais à frente, encontrei a rota ótima, que é a melhor possível, com custo de 16,7 km.
E depois das 155 até a 720, eu examinei todas sem encontrar nenhuma rota melhor do que essa aqui, que é de fato a ótima. Então, a rota ótima, ela pode ser retornada, que é esse sebeste aqui, e de fato vai ser esse caminho. 1, 2, 3, 4, 5, 0 e 1, com custo 16,7. Veja que essa aqui é diferente da rota que o algoritmo do vizinho mais próximo gerou. Vamos ver a diferença aqui. O vizinho mais próximo gerou uma rota de 2,7 mais 3,4, que dá 5,6,1. Mais aqui vai dar 7,8. Mais aqui vai dar 10,8. 12,8 mais 8, 13,6. Mais 8 aqui, 13,6 vai dar 13 mais 8, 21. 6 mais 8, 22,4. De fato, é uma rota bem cara encontrada aqui. Está longe de ser a melhor possível. Rota 16,7. Então, tem situações que um algoritmo de força bruta pode ser interessante, tem situações que algoritmos heurísticos vão ser mais interessantes. Existem várias abordagens nesse espectro entre um algoritmo de força bruta e um algoritmo totalmente burro que vai fazer a melhor escolha possível no momento. Então, tem algoritmos que melhoram a eficiência do algoritmo de força bruta, tem algoritmos que são mais inteligentes do que o do vizinho mais próximo. Então, é uma coisa aí que tem bastante assunto para discutir, mas não é o foco da nossa disciplina. Okay? Um exemplo poderia ser assim: olha, se eu já tenho uma rota de 16,7, bom, eu não preciso examinar algumas rotas aqui cuja somatória nesse subconjunto de elementos já ultrapassa essa quantia, porque ela certamente não vai ser maior do que 16,7. Então, tem algoritmos que usam de algumas estruturas do problema para rodar o número de permutações que ele vai examinar e resolver esse problema de forma mais rápida. Okay? Mas esse é assunto para outras disciplinas aí do curso. Bom, a implementação desse algoritmo de força bruta também é um desafio para vocês no trabalho 2. E esse material foi baseado principalmente no capítulo 8 do livro do Boaventura Neto. Muito obrigado pela atenção, pessoal.